Olá, este é mais um episódio do Geotalk, o seu podcast geográfico que aborda questões diversas, mas sempre com um olhar geográfico. O episódio de hoje é sobre a frase "não é sobre isso, não tá tudo bem". Nos últimos meses, na internet, a gente viu diversas pessoas falando a frase "é sobre isso, tá tudo bem", sendo que, na verdade, não é sobre isso, não tá tudo bem. No episódio de hoje, nós vamos abordar diversas questões, dentre elas a questão da saúde mental, questões sobre a pressão estética dos corpos durante a pandemia e também a forma como que as questões sobre saúde mental impactam a vida das pessoas, sejam trabalhadores ou pessoas de classe média alta, enfim, abordam como que essas questões impactam na vida das pessoas de diferentes formas, não é, João? Exato, e sempre pensar, eu acho isso importante, Duda e Levi, essas questões de saúde mental, né, ou de autocuidado, que é uma frase que se popularizou demais, sobretudo nesse período pandêmico, numa perspectiva que contemple a questão de classe. Eu acho assim fundamental pensar, né, que a saúde mental, né, e todos os correlatos a ela, a terapia, a prática de atividade física, né, essas diversas outras práticas novas aí, bastante questionáveis, né, livros de autoajuda, coach, não me matem coaches, mas enfim, e várias outras práticas, elas estão ligadas a uma discussão de consciência de classe ou da falta de consciência de classe muito forte, muito significativa, né? Então a gente vai tentar aprofundar também essa questão. Eu queria começar, Duda, só fazendo uma pequena introdução a respeito desse assunto, né? Você falou sobre essas duas frases, né? Sobretudo a geração Z vem utilizando demais, não é sobre isso e tá tudo bem, que nós estamos vivendo um momento assim de exceção, historicamente falando, né? Eu sempre costumo fazer um exercício mental de pensar como as pessoas que viveram momentos de grande interrupção, seja política ou seja social, né? As grandes guerras ou até mesmo a própria peste negra, enfim, todos esses momentos de grande irrupção social, eu fico pensando como as pessoas se comportaram diante desses momentos, né? Seja em relação ao grupo social em que elas vivem, ou seja, até mesmo em relação a elas próprias. E nós estamos vivendo um momento de dupla cisão social, né? Que ao mesmo tempo que nós estamos vivendo um período inimaginável na história, pelo menos para que nossa geração pudesse viver, nós estamos vivendo também o mesmo momento de transformação tecnológica absurda, em que a nossa dependência, né, dos meios tecnológicos, que já era algo assim apavorante, se tornou quase que necessário para a nossa existência, né? Se nós não podemos aparecer publicamente nos espaços públicos e na rua, a forma como nós encontramos para nos aparecer e manter viva a nossa imagem é o uso das redes sociais. Então as pessoas vêm usando cada vez mais as redes sociais, inclusive às vezes de forma quase que compulsiva, né? E isso vem trazendo uma série de problemas psicológicos e uma série de questões até então a serem discutidas, né? Vários estudos saíram durante a pandemia, né, de várias universidades ao redor do mundo, falando sobre esse aumento significativo da dependência da internet e as consequências que isso traz, como ansiedade, a depressão, a tristeza, a não adequação, inclusive, a esse mundo online, né? Vocês devem conhecer alguém, com toda certeza, que deu uma sumida das redes sociais ou das conversas nos últimos meses, porque não se adequa a esse assunto de elevador através das redes sociais, né? Oi, tá tudo bem? Como você tá? Não tá tudo bem, você sabe que não tá, então não sei porque você mandou mensagem perguntando. Então, isso vem causando uma série de questões, né, de problemas sociais e psicológicos que já existiam antes da pandemia, que com essa superexposição à internet, às redes sociais, e essa necessidade de ser as redes sociais o nosso único canal de comunicação, vem exacerbando cada vez mais. Bom, e aí essas ferramentas que surgiram para a gente combater esse cansaço mental,
que são frases de efeito como essas que a gente já citou aqui. É sobre isso, tá tudo bem. Até mesmo o próprio uso do skincare, do dito autocuidado, que seria você abandonar um pouco as redes sociais, focar em você mesmo, cuidar do corpo, cuidar da mente, fazer terapia, enfim, e diversos outros discursos, como praticar atividades ao ar livre. E aí a gente para pensar sobre o quanto que, em diversos momentos, alguns desses discursos tornam-se elitistas. Por exemplo, você chegar para um trabalhador e falar para ele fazer um skincare. Skincare seria esse cuidado da pele, ou seja, você parar um tempo para lavar o seu rosto com um sabonete próprio para a pele, hidratar, fazer uma hidratação com argila, enfim, diversas coisas assim. E você chegar para um trabalhador que teve que enfrentar um ônibus lotado em plena pandemia, se expondo ao risco de pegar um vírus super letal, após passar por diversas dificuldades, problemas de grana. A gente sabe como que está o país, principalmente com o alto número elevado dos alimentos nos supermercados, e como que esse trabalhador vai praticar esse autocuidado, né? E, principalmente, a gente precisa pensar sobre o quanto que o discurso de fazer terapia se tornou um discurso, em diversos momentos, um discurso inacessível. Concordo e com algumas vertentes da psicologia, acho que a terapia, enfim, a análise, seja lá qual for a abordagem psicológica, é essencial para cuidar da psique do indivíduo, para pensar, para você se posicionar no mundo como um ser pensante. Mas, em contrapartida, esses discursos não são tão abrangentes para todo o Brasil, digamos assim, né? Então, a gente tem que pensar sobre o quanto que fazer terapia é algo que é desigual. Muitas pessoas precisam, mas será que todas essas pessoas têm acesso? E aí tem diversos programas de universidades públicas e privadas que fazem algum tipo de acompanhamento social, né? Mas, assim, ainda assim, não é o ideal para todos, né? Importante, Duda, quando você menciona essa questão, é de que o cuidado com a saúde mental e, consequentemente, o cuidado com o corpo, né, que são duas coisas ditas pelos especialistas, né, pelos psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, como fundamental para uma vida saudável, ele é algo que tem um discurso de classe muito embutido, como você disse, né? É só você dar uma olhadinha na academia de ginástica que você frequenta, ou é só você dar uma olhadinha no consultório do psiquiatra, do psicólogo que você porventura vai, o tipo de gente que está ali. E são, em sua grande maioria, pessoas pertencentes à classe média ou à elite, brancos, em sua grande maioria, né, com nível de formação universitária minimamente. Então, a gente consegue perceber que todo esse discurso de cuidado, todo esse discurso até então de necessidade de preservar a saúde mental, em tese, ele é um discurso bastante elitista, bastante pequeno burguês, que não atinge a massa que é a mais afetada pelos problemas de saúde mental. É de uma pequenez absurda achar, né, que somente a classe média, a elite, sofre de ansiedade, sofre de depressão, quando de fato é a massa trabalhadora que pega ônibus lotado, que é subjugada das piores formas possíveis nos seus locais de trabalho, que tem empregos terceirizados, que tem uma remuneração baixíssima, inclusive as mulheres, e aí eu cito especificamente o caso das mulheres, que além de todos esses processos ainda chegam em suas casas, são obrigados a cuidar da família por conta de uma imposição social machista, muitas das vezes em ambientes e lares completamente conflagrados, com violência, com toxicidade, com um distúrbio. Essas pessoas também sofrem de ansiedade, essas pessoas também sofrem de depressão, essas pessoas também sofrem de problemas psicológicos os mais diversos e não vão ter o mesmo cuidado, não vão ter o mesmo acesso que a classe média e, consequentemente, a elite tem. Então, acho que esse discurso de cuidado com a saúde mental é um discurso eivado muito nessa perspectiva da elite, da classe média pequeno-burguesa, que esquece, de fato, que isso deve ser uma política pública para todos. Falar sobre ansiedade, falar sobre depressão é uma questão de política pública de saúde universal. Não deve ser feita em nicho, não deve ser feita para grupinhos específicos, não deve ser feita como uma amenidade, mas uma necessidade acima de tudo.
Exatamente. E a gente também precisa pensar que a linha tênue da saúde e do saudável é muito pequena, sabe? E aí eu fico me perguntando também sobre o quanto que os corpos de variados tipos sofreram e sofrem ainda mais a pressão estética que é imposta, né? E que continuou e que, na verdade, se perpetuou durante a pandemia. Diversas pessoas passaram por alteração no seu peso, seja para mais ou para menos. E aí agora, como que as pessoas estão começando a se encontrar presencialmente ou até mesmo virtualmente, essas diferenças que os corpos sofreram durante esse tempo está sendo um pouco mais evidente agora. E essa linha tênue entre a saúde e o saudável é muito, muito problemática, porque em prol da saúde você pode criticar, em prol da saúde você pode apontar que a outra pessoa engordou ou que a outra pessoa emagreceu, e aí a gente precisa pensar, tá, essas diferenciações nos corpos têm a ver também com a regionalização do Brasil? Sim, por quê? No Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, o corpo das mulheres é um corpo mais diferente, ou seja, é um corpo onde as mulheres precisam performar essa ideia de ser a carioca gostosa, a carioca que tem curvas, a carioca que vai para o samba, especificamente a mulher que é chamada, né, muitas vezes de forma pejorativa, de uma mulata, as mulheres negras, que precisam performar essa ideia da negra que vai para o samba, que tem esse corpo, essa exaltação ao Rio de Janeiro, já é completamente diferente do corpo da mulher do Sul, que já é um corpo mais esbelto, um corpo mais voltado para o lado europeu. E aí a gente percebe o quanto que, de acordo com a variação regional do Brasil, o corpo das pessoas também muda. Então, se o corpo das pessoas mudam de acordo com a regionalização brasileira, por que um padrão deve ser igual para todas? Porque um padrão, seja para mais ou para menos, precisa se encaixar em todos os tipos de corpos, em todos os tipos de cabelo, em todos os tipos de textura, em todos os tipos de tonalidade de pele. Né? Eu acho muito interessante a forma como que, se a gente for avançando no mapa do Brasil, indo mais ao norte, a gente encontra mulheres e pessoas de forma geral. Estou me atendo mais às mulheres, né, por ser uma mulher e perceber mais a forma como que os traços femininos se modificam de acordo com os traços, com a maior presença de comunidades indígenas naquele local, por ser um local de resistência indígena, ou seja, as pessoas mais ao norte do Brasil têm essa percepção, né, do quanto que o rosto muda, o cabelo é um cabelo liso, mais indígena. Então, assim, essa variação dos traços é muito marcante no Brasil. E aí, quando a gente pensa nesses traços que são tão diferentes e tão bonitos, mas que ao mesmo tempo são tão brutalmente atravessados por um processo por um processo tão invasivo de que é essa pressão estética, essa pressão corporal, é algo muito doentio, na verdade, não é, João? Não, sem dúvida, né? E o corpo, cada vez mais, ele assume na geografia uma importância muito grande em termos de análise, né? Durante muito tempo, em várias outras disciplinas e outras ciências sociais, a antropologia, a sociologia, o corpo ele teve um papel de destaque como conceito análise, né? E cada vez mais a geografia vem incorporando isso, né? Não apenas o corpo como uma esfera de luta, né, e, consequentemente, de transformação da sociedade, mas um corpo também eivado de diversos discursos que se apossam sobre ele. E essa questão que você disse, o Duda, é interessante porque o corpo ele é, ao mesmo tempo, um discurso. Né? Então, a gente vê que no nosso corpo estão inseridos discursos de aceitação, de não aceitação, de padrão, de não padrão, corpos que podem ser aceitos ou que não podem ser aceitos, corpos que são facilmente execráveis e corpos que são aceitáveis. Então, é interessante como o corpo, ao mesmo tempo, ele é uma espécie de uma teia de significados, né, que se mostra ao mundo e que se faz apresentar. E é interessante quando você fala dessas diferenças, né, regionais em relação à questão dos traços físicos, em relação à questão da forma como o corpo se apresenta,
que isso também nos remete a essa questão do padrão de beleza e do padrão corporal ideal, que no caso específico do Brasil é uma importação de um padrão europeu, tipicamente norte-americano, né, onde se idealiza diversos símbolos, né, símbolos fálicos, patriarcais, que reforçam essa ideia de força no caso dos homens, ou no caso das mulheres, que reforçam uma ideia de uma feminilidade bastante submissa. Então, como esses discursos, né, de opressão, esses discursos de submissão, esses discursos, digamos assim, egocentrados, se manifestam cada vez mais no nosso corpo, criando esses padrões e criando corpos que são aceitáveis ou não, né? E corpos, acima de tudo, mercadorias, porque os nossos corpos, eles são mercadorias. Isso fica cada vez mais claro, mais nítido, quando a gente vê diariamente, a gente é bombardeado com isso, né? Já há décadas, não é uma exclusividade, inclusive, dessa sociedade em rede, como diria o Kestos, mas já há muito tempo, né? O nosso corpo, ele é uma mercadoria vendida de forma bastante erotizada, diga-se de passagem, né? Quem é aqui dos anos 80 e 90 vai se lembrar que os programas infantis apresentavam as apresentadoras quase que em trajes sumários ou seminuas e vendiam aquilo como supra-sumo dado passatempo infantil. Você que tem Instagram, se você for buscar lá os seus perfis de pessoas que são, eu não entendo muito bem, mas é como se sugerisse perfis para que você possa seguir, tem essa possibilidade no Instagram. A grande maioria são de pessoas em trajes seminus. Ou se você faz um exercício muito claro, coloca uma foto a sua vestido de cabeça aos pés, ou coloca uma foto na praia ou em qualquer outra situação, digamos, nem que seja sem camisa, ou nem que seja numa situação mais despojada, em que o corpo esteja sob evidência, consequentemente vai ter muito mais visibilidade do que qualquer outra imagem que você for postar lá. Então, o nosso corpo é uma mercadoria constantemente reificada, uma mercadoria constantemente negociada e, acima de tudo, uma mercadoria constantemente erotizada. Isso é muito problemático, porque cada vez mais nós perdemos o nosso domínio do corpo e ele se transforma em algo público, né? Seja para o deleite das outras pessoas, seja pelo controle das instituições, seja pelos discursos que se apossam deles. E aí eu queria falar sobre uma questão, Duda, também, que é essa questão da terapia. Eu vi esses dias um meme, né, na internet que eu achei muito interessante, que é dizia, a terapia não resolve tudo. E aí estava uma série de questões lá que devem ser analisadas quando a gente fala sobre a terapia, né? Existe uma ideia salvífica de que a terapia seria a solução, será, no caso, a solução de todos os nossos problemas, né? Das nossas angústias, das nossas tristezas, das nossas limitações, né? Que são inerentes a todo e qualquer ser humano. Mas é necessário pensar que a terapia é apenas uma parte de um processo de autoconhecimento que é muito maior. Não existe antidepressivo, não existe sessão psicanalítica que vá resolver questões como o neoliberalismo, como o patriarcado, como a exploração capitalista, como a terceirização, a uberização, o desemprego, a desigualdade social, a fome. Não adianta você se entupir de antidepressivo sem você ter essa consciência de que grande parte dos nossos problemas, né, que são manifestados pelo nosso corpo através de ansiedades, através de ciclos de tristeza, através de ciclos de autocomiseração, são causados por problemas maiores, problemas muitas das vezes estes que nós não podemos resolver e nós não resolvemos, né? Então, se você vive angustiado ou ansioso por conta do medo constante de ser mandado embora do seu emprego, ou por conta da possibilidade de você não ter renda daqui, sei lá, 2, 3 meses no máximo, né? Tudo isso é causado por problemas referentes a essa estrutura maior que nós vivemos, que é a sociedade, que são as desigualdades, que são a pobreza, que são o sistema capitalista. Então, eu acho que deve haver uma criticidade muito grande na forma como nós conduzimos a saúde mental e os cuidados com a saúde mental. Ela sempre tem que ser pensada e vista dessa forma macro.
as nossas angústias, as nossas limitações, elas são causadas por um discurso neoliberal, por um discurso altamente individualizante, que tira, nesse caso, que nos coloca o peso das nossas decisões e do nosso futuro, né, sem que nós tenhamos a menor garantia para isso, porque o Estado não existe mais, as instituições de proteção não existem mais, então nós somos responsáveis por nós mesmos em uma sociedade que não nos dá a base para que nós possamos até então ser responsáveis por nós mesmos. Isso é uma loucura. Imagina, você tem que ser responsável pelo seu sucesso, mas você não vai ter absolutamente nenhum apoio do Estado, sabe-se lá de Deus quem, para que você possa alcançar esse sucesso. Então, é preciso, acima de tudo, haver essa problematização, né? Os seus problemas psicológicos, em sua grande maioria, são causados por uma... inclusive até os mesmos problemas familiares, né? A ideia de família, a ideia dos inúmeros abusos que nós sofremos nos seios familiares, né? Seja por conta de orientação sexual desviante da norma, seja por, enfim, questões de problemática familiar. Todos os nossos problemas, eles têm que ser vistos sob uma ótica que privilegie uma questão estrutural, uma questão macro. Exatamente. E ainda pensando um pouco sobre essa perspectiva do corpo enquanto uma mercadoria, o corpo negro foi a primeira mercadoria, ou seja, a primeira forma com que o capitalismo teve como lucrar, né? Então, assim, o primeiro lucro do capitalismo foi a venda de corpos negros. E quando esses corpos negros escravizados chegaram ao Brasil para continuar sendo escravizados, né, nesse processo de diáspora que se mantém até os dias atuais, o único documento, o único registro, a única herança que foi trazida por esses corpos, por essa população, foi o seu próprio corpo. E aí a autora Beatriz Nascimento, escritora e historiadora, que fez aniversário recentemente, mas que infelizmente já partiu, aponta o seguinte: ela fala sobre uma ideia de corpo-mapa, ou seja, pensar o seu corpo como o seu próprio território, como o seu próprio mapa, o corpo como um lugar como você carrega as suas identidades, ou seja, tudo aquilo que você aprendeu, tudo que foi arrancado durante esse processo de exploração, seja da exploração da psique, e aí quando acontece essa exploração da psique, esse processo de exploração mental, aparece o banzo. E o banzo seria nada mais, nada menos do que essa tristeza profunda. O banzo está além para uma depressão profunda. O banzo é um sentimento tão forte, tão profundo de saudade, tristeza, que leva o indivíduo negro a sentir vontade até mesmo de morrer. Então, o banzo, esse sentimento ancestral que atravessou o Atlântico e que permanece até os dias atuais com a população negra que está no Brasil em diáspora ou em outros territórios que também foram pautados por essa afrodiáspora, esse banzo se permanece até os dias atuais. E aí a gente percebe esse banzo ser atravessado também por um processo de identidade do negro muito forte. Por quê? E aí voltamos à ideia de saúde. Como que você vai ter saúde? Como que você vai explorar questões sobre autocuidado, identidade, se conhecer, se você não sabe quem você é, se você não sabe de onde você veio, de onde são seus ancestrais? Então, assim, são pontos completamente assim, importantes para a gente pensar, né, com relação à saúde mental da população negra. E também eu acho bem interessante a gente pensar que o autocuidado é algo ancestral, né? Assim, as populações africanas e ancestrais de África já praticavam o autocuidado há muito tempo. Então, essa ideia de skincare, de pegar uma argila, de pegar um elemento da terra, de trabalhar com os cristais, esses elementos são elementos que estão há mais de séculos sendo explorado por populações africanas. Então, assim, pensar que o autocuidado, pensar que essa estética corporal, de cuidar do corpo, do skincare, surgiu agora com o Instagram, é uma balela, e aí isso daí já é mais uma das mentiras que o Ocidente conta pra gente acreditar, e para também fazer um apagamento histórico de tudo que
a África já construiu e que foi apagado durante todos esses anos. Então, é preciso a gente pensar em estratégias possíveis para poder combater tudo que nos acomoda, nos acomoda no sentido de que nos afeta, sabe, atualmente. E aí pensar também em realidades possíveis para a gente entender e compreender enquanto sociedade. E aí, para essa ideia, né, eu penso muito sobre a perspectiva do afrofuturo, que o afrofuturo nada mais é do que você pensar em realidades utópicas possíveis. Ou seja, a ideia de uma população que se cuide, que tenha um acesso à saúde, que não passe fome, que não tenha que encarar ônibus tão lotado todos os dias. Isso é uma ideia de um afrofuturo, de uma ideia que seja utópica, mas que ela um dia vai se concretizar. E aí sempre pensar, né, que todo esse conhecimento, tudo que a gente entende sobre autocuidado, dessas tecnologias de vida e de sobrevivência que são ancestrais, a gente precisa resgatar, olhar para trás nesse movimento de Sankofa, ou seja, de olhar para trás e resgatar tudo aquilo que é ancestral para poder colocar em prática, para pensar em possíveis realidades utópicas, mas que sejam possíveis de acontecer. E para finalizar, eu acho importante também essa coisa, né? A questão do autocuidado, a questão da saúde mental, ela não é apenas e tão somente um discurso individualizante, mas ela tem que ser pensada numa escala estrutural. Então, para que a nossa saúde mental possa ser melhorada, para que nossa, digamos assim, forma como nós nos vemos, né, a forma como nós nos satisfazemos seja alcançada, é necessário que haja uma mudança social, porque não é possível você discutir saúde mental, não é possível você discutir uma plenitude entre o corpo e mente sem você lutar até então por uma melhoria no transporte público, por uma sociedade mais justa e equitativa, por uma cidade mais justa e equitativa, por uma estrutura social não baseada no discurso patriarcal, religioso. Então, é fundamental isso, pensar a saúde mental não apenas numa perspectiva individualizante, mas como um processo. E esse processo ele só vai ser alcançado caso haja mudanças significativas no todo, né, quando as pessoas podem ter acesso a uma sociedade mais justa, mais equânime, mais equitativa e, acima de tudo, quando as desigualdades, as pobrezas, etc., vão ser combatidas, ok? Então, fiquei muito feliz com esse episódio, espero que ele tenha sido, ao mesmo tempo, leve, mas também reflexivo, para que as pessoas possam pensar que nós não estamos sozinhos nessa, não acho que você está sofrendo só, ou está passando por momentos de angústia ou depressão sozinhos, eu acho que se conforta, é uma quantidade grande da população que está passando por isso nesse momento, mas sabe que grande parte das nossas angústias, das nossas ansiedades, sobretudo aquelas relacionadas a questões financeiras, elas são causadas por processos, estruturas muito maiores que a nossa, não tenha dúvida disso, que nós possamos alcançar, na verdade. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a paciência de sempre. Aliás, eu vejo lá no YouTube pessoas que sempre acompanham os episódios, isso é muito feliz. Então, agradecer mais uma vez a paciência. Até a próxima semana com mais um episódio do nosso Geotalk. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Também agradeço a participação de todos. E só deixo uma última fala, que é para a gente pensar que, assim, nós não estamos sozinhos, sabe? Tá todo mundo mal, tá todo mundo sofrendo também. E pensar que todas essas estruturas de sofrimento que são causadas pela estrutura máxima, elas não são normais. Porque se nós estamos aqui, se nós estamos nessa terra, se nós viemos ao mundo, nós viemos para sermos felizes, né? Então, assim, pensar o quanto que essas estruturas não estão de acordo com uma lógica de vida, com uma lógica de vida saudável, com uma lógica de vida ampla, com uma lógica de vida, enfim, plenitude. É isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos.